Amém, irmãos? Eu quero propor nessa noite aqui uma meditação, um entendimento construtivo, amém? O apóstolo Paulo disse que nós deveríamos edificar uns aos outros. E o que é edificar? Edificar é construir algo, amém? É começar uma edificação, uma construção. E a construção do que, na verdade? Do evangelho na nossa vida, né? E por que o apóstolo Paulo, por exemplo, diz que o evangelho para nós que somos salvos é poder de Deus? De que poder ele está falando, né? O que é o poder de Deus, né? Irmãos, eu quero dizer para você que o poder de Deus que a Bíblia fala é muito mais além do que orar em língua em qualquer lugar, pular, gritar e outras coisas. Eu tenho para mim que as maiores alturas do poder de Deus são como, por exemplo, aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala, né? Que o maior dom de todos é o qual? É o amor, né? Porque Deus é amor. Então, tem algumas, como diz um grande filósofo, como disse um cara chamado Bob Marley. Quantos já ouviram falar do Bob Marley? Você já ouviu, né? Você também já ouviu. Os caras que gostavam de uma substância parecida com aquela planta da entrada, sabe que é Bob Marley. Mas ele falou uma coisa muito importante e verdadeira. Existem algumas pessoas que amam o poder e outras têm o poder de amar. Isso é uma verdade, né? Quem disse foi o Bob Marley. Aleluia. Eu queria começar com você para nós, Romanos 12, amém? Olha, irmãos, eu tenho para mim nesses dias que nada está sendo tão importante do que entender Romanos 12, 1 e 2, amém? Embora não seja o texto que nós vamos usar, mas só vamos dar uma viajada rápida aqui, amém? Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Diz assim o apóstolo Paulo: eu faço um pedido a vocês, irmãos. Eu peço uma coisa a vocês, irmãos. Pela misericórdia de Deus. Ou seja, ele está falando como se fosse um dia, irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Apresentem o vosso corpo, a vossa vida, como um sacrifício diante de Deus. Um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomem a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, irmãos, como é importante isso. Meditando mais profundamente sobre isso daqui, como que a gente vai chegando em profundidades e vai batendo na nossa cabeça algumas coisas, e a gente fala, meu Deus, sempre teve na minha cara, né? Irmão, você viu esse versículo 2, que ele diz assim claramente: só existe uma maneira de experimentar, veja essa palavra, só existe uma maneira de experimentar, de provar, de adquirir a vontade de Deus, as coisas de Deus, a vontade boa, agradável e perfeita. Qual é essa maneira? A transformação do nosso entendimento. Alguém poderia dizer assim, não, eu vou orar bastante, porque eu vou ficar orando aí vai acontecer alguma coisa. Veja que interessante. Alguém diz assim, eu vou jejuar bastante, que daí vai acontecer alguma coisa. Enfim, a gente acaba colocando um monte de coisas que a igreja evangélica ensinou a gente a vida inteira a fazer. Cara, ora mais, jejua mais, faz isso mais, faz aquilo mais. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, que eu não vou experimentar a boa, nem a agradável e nem a perfeita vontade de Deus,
se primeiro eu não transformar o meu entendimento. Olha só, irmão. Por que está falando isso? Por exemplo, você está querendo dizer então, Cris, que a oração não transforma? Não, a oração transforma. Mas a oração que é feita com entendimento. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? O jejum transforma. O jejum é uma arma poderosa nas nossas vidas para botar a nossa carne no devido lugar? É. Mas um jejum com entendimento. Como diz um homem de Deus em algum lugar, porque muita gente pensa que jejuar é ficar sem comer. E jejuar é comer muito, na verdade, daquilo que é espiritual. Por isso que a Bíblia sempre atrela o jejum com a oração, com a meditação na palavra de Deus. Então nós temos aqui 3 armas principais, 3 armas potentes na vida de qualquer cristão: jejum, oração e meditação na Escritura, amém? Mas fica claro que se eu não transformar o meu entendimento pela palavra, eu vou fazer o quê? Sacrifício de tolo. Eu estou fazendo uma coisa que eu não tenho entendimento do que é. Que a vovó falou, o papai falou, o pastor falou, o padre, o cara da televisão falou, então é isso aí que é e vamos embora. A grande maioria das pessoas hoje estão desanimadas das coisas de Deus, porque ele faz tudo sem entendimento, mas ele quer ter uma colheita como se ele tivesse plantado uma semente corretamente. Então veja isso aqui, ó. Você quer experimentar Deus na oração? Todo mundo quer, amém? Então você precisa renovar o seu entendimento primeiro. Você precisa entender o que é o pensamento de Deus sobre isso que nós chamamos, sobre isso que a Bíblia diz, sobre oração. Muitas vezes eu não sei o que é. Você passa o microfone para todo mundo da cartilha da escola bíblica, né? O que é oração? Falar com Deus. O que mais? Falar com Deus. Diz mais alguma coisa, irmão. É falar com Deus. Com Deus falar, muda, né? Com Deus, aí outro irmão fala assim, eu quero falar diferente, o quê? Ter um diálogo com Deus. Conversar com Deus. Olha, a mudança foi drástica. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Você já viu o que a Bíblia diz lá em Mateus sobre oração? Você já andou por aqueles caminhos? Você já se aprofundou no que Jesus falou sobre como se deve orar? Ou você nunca, não estou nem aí, vamos orar aí, irmão, vamos lá. Uma coisa que Jesus falou que é fantástica, que vai de encontro com tudo aquilo que a gente pensa. Jesus falou assim, ó: não pense você que pelo muito falar você será ouvido. E quando falar, não use de vã repetição. O que é uma vã? O que é uma coisa vã? É uma coisa sem valor. Então, irmão, se o meu entendimento não for transformado nessa palavra de Jesus, eu já vou para a oração errado. Aí eu chego para aqueles irmãos e falo, nossa, eu estou orando muito. Eu oro 2, 3 horas por dia, estou indo no monte de segunda a segunda. E as pessoas, nossa, que legal, hein? Ele está orando bastante. Será que há entendimento nessa oração? Será que a minha oração não é uma vã repetição? Eu fico todo dia repetindo uma coisa. E por que Jesus, presta atenção, irmão, por que Jesus falou vã repetição? É uma repetição de uma coisa que não tem valor. Como que seria isso na oração? Vamos pensar. Vamos pensar com o Espírito Santo essa noite aqui. Do que Jesus está falando? Por exemplo, se você vai orar, o seu entendimento tem que estar transformado numa outra verdade sobre oração. Por exemplo, a oração não é uma tentativa de convencer Deus a fazer o que você quer que Ele faça. Mas a oração é um caminhar para conhecê-lo, conhecer a Deus, a vontade de Deus. Por que nós oramos? Porque você vai nas igrejas, você vai para os irmãos. Por que você ora? Eu oro porque eu estou precisando disso, porque eu estou querendo isso, porque eu estou querendo aquilo. Poucas pessoas, pode fazer esse teste, irmão. Poucas pessoas você vai encontrar, irmão, eu tenho orado. Por quê? Porque eu quero conhecer mais a Deus. Irmão, é raro, é milagre isso aí.
Todo mundo você vê orando porque ele quer que Deus faça alguma coisa para ele. Ele não tem o interesse em conhecer Deus. Ele quer que Deus faça uma coisa para ele. E de preferência antes do Natal, porque eu tenho que dar presente para todo mundo. E aí eu estou... Está entendendo, irmãos? Por exemplo, a Bíblia diz que quando nós orarmos, temos que crer que já recebemos. Já leu isso? Você não leu? Precisa ler antes de orar. Ao término da sua oração, você já tem que agradecer como alguém que crê que já recebeu. Então, o que é uma vã repetição? É uma coisa que eu volto a falar todo dia, porque eu ainda não acreditei que na primeira vez que eu orei, Deus ouviu. Então tem que voltar com Deus todo dia, como se Deus não tivesse ouvido o que eu falei no primeiro dia. Tem um exemplo muito interessante a respeito disso, que mostra um pouco isso para nós em Daniel capítulo 10. Quando o anjo Gabriel aparece para ele lá no 21º dia, 3 semanas depois, ele já está quase caído no chão porque ele viu o anjo. Uma das primeiras coisas que o anjo fala para ele: não tema, Daniel, homem muito amado, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a buscar o Senhor, ele já tinha ouvido, e ele me enviou. Houve uma interrupção, houve uma guerra no céu aí, mas desde o primeiro dia, né? Então Jesus está colocando para nós o quê? O que o Espírito está colocando para nós, irmão? Sem que haja entendimento, sem que a nossa mente seja renovada, não adianta orar mais, porque a sua oração está errada. Ela não é a oração que Jesus ensinou. Jesus traz, né? Portanto, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja. As pessoas leem, você quer ver outra falta de entendimento? Ele lê o que a gente chama de Pai Nosso, e ele acha que ele tem que repetir aquela oração ali. Você lembra onde você aprendeu isso, não lembra? Eu lembro, desde pequenininho. Tinha 2 musiquinhas, que era até estranho. Primeira musiquinha dizia que eu não sabia rezar. E depois eu começava a rezar, orar. Estão lembrados da musiquinha? Então eu aprendi isso num lugar. E aí quando eu eu cometia algo errado, eu ia lá no sacerdote, o sacerdote falava assim: ó, você vai rezar tantas vezes isso, você vai repetir tantas vezes isso aqui e tantas vezes isso aqui. Depois que você acabar de repetir 10 vezes o Pai Nosso, está tranquilo. Irmão, que tipo de Deus é esse? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Veja, a Bíblia diz que se nós cometermos pecado, o que é? Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. O que a religião faz? Repete várias vezes uma oração que você leu. Ele não entende que quando ele está falando o Pai Nosso, não é uma repetição que você... Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ah, já orei hoje. Eu repito sem entender. Isso é uma vã repetição. Eu repito sem ter... Quantos já foram, irmão? Talvez assim, aquele dia que você está meio cansado, cisma de orar de noite antes de dormir. Você encosta na cama, você está mais para lá do que para cá, você começa, Pai, a boca começa a ficar meio mole. Pai, em nome de Jesus, Pai, perdoa Jesus dos seus pecados, santificado, abençoa os meus pecados em nome de Jesus, perdoa Deus, amém. Você está lunático. Quando isso aconteceu isso? Eu já fiz isso. Fui tentar orar, Deus falou: para, rapaz, dorme de uma vez. Porque a gente é ensinado pela mamãezinha, vovozinha, pela religião o quê? Dormiu, não orou antes de dormir, está em pecado. Ih, rapaz. Pelo que eu te digo, irmão, ore antes de dormir. Ore quando você acorda. Ore na hora do almoço. A Bíblia diz: em tudo dai graça. Em todo momento ore. A Bíblia diz, Tessalonicenses, né? Orai sem cessar. Como que a gente vai conseguir orar sem parar? Pensa.
Saindo para o trabalho, para nós estarmos santificados, seja o vosso nome, encontrando pessoas, veja, mesmo o vosso reino seja feito, vossa vontade, se na terra no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí você vai pedalando bicicleta, a pessoa passa, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você acha, irmãos, que o apóstolo Paulo, vocês acham que quando a Bíblia diz orai sem cessar, vamos pensar, está falando do quê? Está falando de uma mente, está falando que o seu espírito nunca para de falar com Deus. Quem é cristão e está me ouvindo aqui sabe do que eu estou falando. Você pode estar trabalhando, você pode estar onde for, pode estar em Ubatuba, pode estar indo de carro para São Paulo, você pode estar fazendo o que for, a sua mente não desgruda de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você vai falando, você vai falando. É lógico que tem alguns momentos que você para e verbaliza, e abre a boca. Pai, obrigado pelo alimento. E obrigado pelos irmãos que estão ao redor dessa mesa por causa desse alimento. Então, como é que a gente ora antes de almoçar? Tem um monte de crente que fica preocupado. Esse dia eu estava falando no discipulado aqui, né? Os crentaiados ficam preocupados, vai colocando a comida. Alguém fala, nem orou, cara. Olha. Aí fica aquela preocupação. E a gente vai tentar consertar. Vai fazer, Senhor, obrigado pelo esse alimento. Isso é uma oração vã. Não tem verdade nela. Não teve uma parada. A gente está com pressa, mas tem um peso de religião na nossa cabeça. Então, vamos orar logo, vamos orar. Oração. Já viu aquele, mano? Não chama intercessor para orar agora, não. Ora logo. Abençoe esse alimento, amém. Já viu isso, irmão? Um monte. O cara está taradão para comer aquela comida. O cara está assim, ó. O cara está mordendo a língua. Então, bora logo, vamos orar logo. Vai, abençoa logo. Já viu isso, irmão? Crente é assim. Abençoa, vai. Aí, tá fazendo lá, alguém falou, já comeu. Não, mas já orei aquela hora, já orei. Já viu isso? Você acha que uma oração como essa realmente está agradecendo alguém? Vamos pensar hoje, você acha? Ou não parou, colocou o alimento? Para, irmão, senta. Vamos sentar. Vamos olhar um para o outro. E vamos agradecer. Pai, obrigado por esse alimento que nos fez sentar todos juntos em comunhão. Obrigado, Senhor, pelo alimento e pela comunhão. Seja conosco em todo momento. Amém. Agora vamos comer. Aí os irmãos vão com cuidado. Vamos comer. Assim, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus. Parece um bando de louco, um bando de maníaco. Já viu isso? Eu já vi várias vezes, cara. Você vai fazer comunhão, a turma está brigando na fila. É um horror, cara. Orar, até para fazer uma oração sem entendimento, se você quer experimentar as coisas poderosas e sobrenaturais de Deus no seu momento de oração, primeiro você tem que entender o que é oração. Senão você vai ficar lá. Aí eu fiz um voto com Deus que eu vou orar meia hora por dia. Você fica no relógio assim, meia hora, hein, 39, 50, 10, 9, 8, parece fim de ano. Acabou aí, graças a Deus, Senhor, que acabou. Ele dá graças a Deus que acabou o tempo de oração. Olha que coisa horrorosa. Existe mais culpa, escute isso, existe mais culpa no nosso coração quando a gente vai orar do que graça. Tem gente que vai orar porque se sentiu culpado que não orou. Meu Deus do céu. Não existe um agradecimento. Eu não consigo olhar para o meu dia. Eu não consigo olhar para a natureza, eu não consigo olhar para a minha casa, eu não consigo olhar para o alimento que eu comi, pelas pessoas, pela palavra, eu não consigo. Eu quero começar uma conversa, terminar logo, porque eu quero dormir, porque eu quero comer. Irmão, eu sou igual a um animal, porque é um animal que fica louco para comer logo, para dormir logo. Ou seja, eu estou onde? Eu estou na força da carne, porque é a carne que quer dormir, a carne que quer comer, a carne que quer beber, a carne que quer fazer essas coisas. Vocês estão entendendo isso aí? Olha só, não tome a forma desse mundo. Para experimentar as coisas de Deus, você vai ter que transformar a sua mente. Vamos jejuar então, agora vamos jejum assim. Eu não sei o que é jejum. O que te ensinaram na religião que jejum é? Fica sem comer. Nível 2, não. Fica sem comer 21 dias. 21 dias de Daniel.
quebrando as portas, não sei o quê. Eu não sei a passagem bíblica que Daniel jejuou. Eu não sei por que ele estava jejuando. Mas eu quero acompanhar um cara da televisão que me convida para pular dentro de um ônibus que eu não sei aonde vai parar. Você está entendendo? É a mesma coisa, sabe aquela faixa do ônibus em cima que tem o bairro lá, né? Centro, Crispim, bairro, né? Vamos supor que se apague. Você precisa pegar um ônibus urgente, apaga todo aquele letreiro. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer, irmão? Você não sabe para onde é aquele ônibus, você precisa tomar um ônibus para um lugar. Vai para onde isso aí? Por exemplo, essa questão do jejum do Daniel, né? O jejum do Daniel é o seguinte: legumes, verduras. Aí os irmãos, irmão. Aí os irmãos já começam a brigar, mas batata pode? Batata pode, é. O cara tá louco para comer. Vocês estão entendendo, irmãos? O cara está vidrado em comer. Então ele já vai interrogar o cara que está jejuando para ver o que ele pode comer. Aonde é que está o coração dele, irmão? Pense. O coração dele está aqui no ventre. O apóstolo Paulo falou que são obreiros do ventre. Aqueles que só se preocupam consigo mesmo. Quantos estão entendendo? Uma pessoa que vai começar a jejuar e ele, com outros, e ele fica mais preocupado com o que ele pode comer, com o que ele deve fazer, é melhor não fazer nada, irmão. Para que fazer isso? Vou jejuar porque no fim do jejum Deus vai me dar não sei o que, irmão. Ele nunca leu Isaías 58, nunca leu. Lá diz assim, ó. Por exemplo, olha o que é jejum na mente de Deus. O jejum que Deus quer. Para de apontar o erro do outro. Abaixa sua mão. Ou seja, para Deus é muito mais importante que você pare de apontar o outro do que você deixe de comer um prato de comida. Está escrito lá em Isaías também assim, ó. Quando você vir o nu, cobre ele. Quando você vê um necessitado, dá de comer para ele. Ou seja, o jejum é tirar o seu alimento e dar para alguém. Pergunta: quando foi que você, alguém, não sei, ou a igreja na televisão propôs um jejum como esse? Eu não me lembro. Fazem 15 anos que eu aceitei Cristo. Eu não me lembro isso, não tenho lembrança. Campanha de jejum, Isaías 58. Nunca vi na minha vida. Onde as pessoas podem comer, desde que abaixem o dedo que acusa o outro. Desde que a comida ele reparta com o faminto. Então o jejum na cabeça de Deus é enquanto você deixa de se alimentar, trabalhe para alimentar aquele que não está se alimentando. Não, o jejum de Daniel é o seguinte, come batata, legumes, não sei o quê. E é 21 dias. Então, irmão, esse jejum que Daniel fez desse jeito, Daniel capítulo 1 e Daniel capítulo 2, foi lá no comecinho da história de Daniel. Não fala a Bíblia quantos dias ele permaneceu assim. Agora, lá em Daniel 9 e Daniel 10, que tem vários e vários e vários anos depois disso aqui, que aqui ele começa moço. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, moços ainda, na mesa do rei. Aqui, ele já é um príncipe. Passaram-se muitos anos. E aí ele estava jejuando, porque ele estava jejuando para mortificar a carne dele, porque ele queria ter a sensibilidade de ouvir a resposta de Deus, que ele buscava em favor da sua nação, em favor do seu povo, e não para que Deus desse aumento para ele, tocasse no coração do patrão, essas coisas. Enquanto o próprio Jesus falou assim, ó, contentai-vos com o vosso soldo. Sabia disso? Se contente com o seu salário. Foi Jesus que disse. Contentai-vos com o que tendes. Grande fonte de lucro, piedade e contentamento. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6.
A gente quer fazer um monte de coisas religiosamente. A gente não tem entendimento do que faz. Por isso a gente se cansa, a gente se fatiga, a gente fica desanimado. Porque o resultado não vem. O que está errado? Eu estou orando malucamente. Eu estou jejuando doidamente. Lá na lista, né, de Mateus, diz que, Mateus 6 diz que, como que se deve dar esmola? Já viu isso lá? Como que se deve ajudar alguém? Sua mão direita não vejo o que a esquerda faz e vice-versa. Não toca trombeta diante de ti. O que você fez para você mesmo e para aquela pessoa. Fala de um monte de momentos em que você deve fazer as coisas de uma maneira mais oculta, mais recatada, mais sem os outros perceberem possível que você puder. Então tudo isso, irmãos, são só exemplos de uma coisa. Fazer qualquer coisa sem renovar a nossa mente, o nosso entendimento, nós não vamos experimentar nada de Deus quando nós fizermos aquilo que nós devemos fazer. Você está entendendo isso? E ontem eu estava fazendo aquele negócio lá no Facebook, né, uma live, que é tipo um programinha de 1 hora ao vivo, falando umas coisas lá com o pessoal. E ontem eu estava falando sobre se nós somos, se nós temos sido solução dos problemas. E no meio ali, eu falei uma coisa que não estava para falar, mas eu gostaria de falar, porque é ensinamento. É ensinamento que nos ensina a ser como Jesus. Muitas vezes fala assim, o Espírito Santo está trabalhando em você para te fazer igual Jesus, né? A pessoa não está entendendo o que eu estou falando. Ela está pensando que é tipo um fantasma que está dentro dela, transformando ela. Daqui a pouco ela acorda, ela está de barba, olho azul, cabelo grandão, que ela está igual Jesus agora. Não. O que é que a Bíblia está falando? O que é que a Bíblia está tentando dizer para você? Está dizendo para você, quando ela diz que o Espírito Santo está trabalhando em nós, para que nós sejamos a imagem de Jesus. Como é que funciona isso? Como é que é processado isso, irmão? Como é que funciona isso? Então deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, por exemplo, então não tem nada a ver com você ser um judeu da Palestina de 2000 anos atrás, não tem nada a ver você falar aramaico, não é nada disso. Não é nada a ver você comer peixe e essas coisas, não. Está falando que os seus momentos de vida, o seu entendimento, o seu olhar, o seu ouvir, o seu falar, vão sendo aproximados do de Cristo. E uma das principais preste atenção, irmão, uma das principais marcas de Cristo, que devem estar na sua vida e na minha vida, porque se o Espírito Santo está aí, ele vai pôr, é a questão do amor e do perdão. Ah, mas isso aí todo mundo já sabe. Pois é aí que está. Todo mundo sabe, mas poucos fazem. Porque o entendimento não está transformado. Eu tenho a informação do versículo, mas a informação do versículo não é o entendimento transformado e renovado. Então vamos lá, Mateus 18. A partir do versículo 15. É uma das coisas mais fantásticas e importantes de Jesus para a igreja. Todo mundo é igreja, aleluia, nós somos irmãos, né? A gente fala, paz, irmão, ô irmão, tudo bem, irmão? O que é isso que a gente está falando? Será que a gente tem, presta atenção, irmão, olha que coisa simples. Essa noite eu quero ir com você, por Deus, nas coisas mais simples do Evangelho.
E quanto mais simples, você vai ver que pior fica. Escuta bem. Isso aqui, irmão, deveria ser, como diz o apóstolo Paulo, as coisas rudimentares da fé, as coisas primárias. Você entrou hoje na igreja, a primeira coisa que você tem que aprender. E quando eu estiver lendo aqui, você vai ver como que está longe. Uma das coisas principais de Deus é o amor e o perdão. Por que Ele nos perdoou? Porque Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira, né? João 3,16, você conhece? Mas o que é isso? Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Ele nos perdoou. Na cruz, nós somos perdoados. Por quê? Porque o inocente entrou no nosso lugar. A ira de Deus caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o que está acontecendo aqui? Olha só. Ah, irmão, tudo bem, irmão? Pai do Senhor, irmão. Paz, irmão. A gente está falando isso religiosamente já. Você está entendendo? A gente fala da boca para fora, viramos papagaio. Chama qualquer um e toda hora de irmão, porque é maneira de falar de crente. Mas poucos têm sido irmão um do outro. Você está entendendo? Eu chamo o outro de irmão, mas eu não tenho a ideia do que eu estou falando, gente. Eu não tenho entendimento do que é chamar o outro de irmão, não tenho. Eu chamo a Norma de irmão, eu chamo todo mundo de irmão, eu chamo o Sr. Orlando de irmão, eu chamo o Vandão de irmão, irmão para lá, irmão para cá. A pergunta para um crente é, do que é que você me chamou? A de irmão, eu sou o seu irmão? Por que eu sou seu irmão? Ah, porque a gente é filho do mesmo pai. Ah, então quer dizer que eu sou o seu irmão, nós somos filhos do mesmo pai. Então quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que quando eu chamo você de irmão, número 1, eu estou reconhecendo que Deus salvou a mim e a você. Primeira coisa. 2, eu estou reconhecendo aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 2. Eu estou falando muito esse versículo, irmão, tem sido central na minha vida esses dias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Agora, pois, já não conhecemos ninguém segundo a carne. Nem Cristo conhecemos segundo a carne. Então, segunda coisa, eu reconheço que Jesus salvou. A primeira coisa, eu reconheço que Jesus salvou você e salvou a mim. Ele é nosso Pai, nosso Pai. Aí voltando um pouquinho, aí sim eu tenho autoridade e verdade de dizer assim, ó, Pai nosso que está no céu. Porque a oração não é meu Pai que está no céu, é Pai. Se eu não for igreja, se eu não for um com você em Cristo, nem a oração do Pai Nosso eu não posso fazer. Porque só pode orar o Pai Nosso quem é igreja. Porque o Pai não é meu, o Pai é Pai Nosso que está no céu. Veja só, segunda coisa que eu estou reconhecendo, que isso que Deus fez na cruz do Calvário, isso que Jesus fez na cruz do Calvário, quebrou a minha humanidade. Eu já não sou mais filho do Adão. Eu já não sou simplesmente mais filho de Adão, ou seja, filho de carne da minha mãe, que é filha da minha avó, que é filho do meu bisavô. Porque na carne, no físico, no sangue, eu não sou irmão do Paulo. Eu não sou irmão do Rafael, não sou irmão do Chandrelé nem do Orlando. Quantos estão entendendo? Eu não sou irmão do Felipe, na carne. Mas agora que eu estou com Jesus, eu não conheço mais você segundo a ligação da carne, mas sim a do Espírito. Então você é o meu irmão. Você é o meu irmão. Então para chamar o outro, irmão, o entendimento, olha, ó, você vai cavando, irmão. Como diz, vai cavando, vai dando água. Então, essa frase está solta na nossa boca. Irmão, pastor, irmão. Eu não sei o que eu estou falando, estou repetindo a frase. Ela não chamar o outro de irmão, isso aqui é verdade. Nos dias de hoje,
chamar outra pessoa de irmão, até os caras do PCC faz isso aí, bandido faz isso aí, torcida organizada faz isso aí, cara do rap faz isso aí, cara do funk faz isso aí, qualquer um faz isso aí. Meu irmão, eu falo sem entendimento, e tudo que eu falo, faço sem ter sido transformado e renovado o meu entendimento, eu não experimento. Por isso eu chamo Lúcio de irmão, mas eu não experimento a vontade de Deus e o poder de Deus através da minha ligação com Ele como irmão. Você está entendendo? Eu não experimento. Eu não experimento Deus em você na minha vida. Não experimento. Porque irmão na minha boca é uma palavra solta. Você está entendendo isso aí, irmãos? Então quando eu chamo outro irmão, cara, eu reconheço que Jesus salvou você e salvou a mim. Isso aqui é lindo, maravilhoso, poderoso. Eu reconheço que mesmo que eu não seja irmão seu de sangue, eu sou no espírito, e essa ligação é muito maior. Porque você só vai viver eternamente com seus irmãos de espírito. Sabia, né? Que toda nossa ligação de sangue, todos os nossos familiares que não têm a Cristo, o que foi que Jesus disse? Estarão dois no campo, um será tomado e outro será? Estarão dois numa cama. O que está falando? O que são dois numa cama? Marido e mulher. O que Paulo falou a respeito do casamento? Mulher, homem, ore, santifique o outro no seu casamento. Porque você não sabe, você não tem certeza se ele é salvo ou não. Lê para você ver. A gente está vivendo sem entendimento, irmão. A gente vive casamento, a gente não sabe o que é casamento. Eu sei assim, casei com ela, casei com a Renata, ele casou com ela. Não, irmão, o que é um casamento? Casamento é assim, eu vi uma menina ali, eu agarrei com ela até hoje. Faz 14 anos que eu estou agarrado com ela, com a Renata. Não, cara. O que é a igreja? Também não sei. É um bando de gente que vem aqui cantar as músicas junto com o Caio. Não sei o que é. Eu não tenho entendimento do que é. Por isso que tem gente que tropeça em fio de cabelo, irmão. Você viu o fio de cabelo no chão? De vez em quando a gente veio varrer aqui, tem uns irmãos que estão ficando careca aí, né? Vários. Irmão, às vezes tem umas perucas aqui dentro. Muito cabelo aqui embaixo, não sei o que acontece. Tem um fio de cabelo no chão. Quem aqui já tropeçou em fio de cabelo? Depois tem gente tropeçando em fio de cabelo. Para ele, o fio de cabelo é dessa grossura aqui, ó. É um cabo. Ele está passando aqui, ele trava e pof no chão. O que eu estou falando fio de cabelo? Coisas mínimas. Coisas insignificantes têm derrubado pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Coisa que não era nem para você, irmão. Estão falando do seu lado, você quer, rapaz, eu quero é Jesus. Está entendendo? Mas não, quem que estão falando? Aonde que estão? Lá no Piracoma. Bora agora lá que eu quero ver. Não, irmão. Aí você vai lá no Piracoma atrás do irmão, ele não falou nada. Foi nada disso. Então, tudo que nós temos sem entendimento, nós não experimentamos Deus dentro daquilo. Casamento sem entendimento é experimentar o outro na onde? Na carne. Mas não é experimentar a presença agradável, boa e perfeita de Deus dentro de um casamento. Eu não vou experimentar. Por que eu não vou experimentar? Porque eu não me debrucei na Escritura, eu não me debrucei na meditação de dia e de noite nessa palavra, para eu saber o que Deus disse que o casamento é. O que Deus disse que a igreja é. Não é o que a televisão está dizendo que a igreja é. O que a Bíblia diz que é um pastor. Não é o que a revista diz que é. Irmão, a revista é o mundo. Você fica escutando televisão, todo pastor ladrão, todos os pastores adultos, todos os pastores que arrebentar com a vida do outro. Irmão, não tem pastor ladrão. A Bíblia não fala disso aí. A Bíblia fala que um é pastor e o outro é o mercenário, que vem para cá,
mas o coração e o desejo dele sempre foi outro. Mas a gente, como diz a minha avó, tá trocando gato por lebre. Mais um ditado da minha avó. Minha avó é campeã. Ditados antigos. Uma vez, né, irmão, deixa eu só falar. Essa coisa de ditado é muito interessante. Meu irmão falou assim para mim: olha, rapaz, essa pregação foi uma benção, mas deixa eu te dar um conselho. Eu falei: pode dar, irmão, não tem problema. Você fica falando muito ditado do mundo. Irmão, sabe aquela hora que você põe a mão na espada, Deus fala: não. Eu falei: tá bom, irmão. Ele não leu o que o apóstolo Paulo falou várias vezes, ditados gregos da época dele. Quando ele encontra, por exemplo, lá em Atenas, quando Paulo entra em Atos, lá em Atenas, ele fala assim: como diz o ditado que é verdadeiro, ó atenienses, ventres preguiçosos, e esqueci o resto. Como é que é? Ele está falando de pessoas preguiçosas, ventre preguiçoso, alguma coisa assim. Mas é um ditado do mundo. É um ditado grego. Mas é verdadeiro. Então, tem gente trocando gato por lebre? É verdade, irmão. Isso é verdade, é bíblico. Eu tenho tido uma experiência junto com o Eduardo Brizola, assim, irmão, fantástica está sendo essa experiência. De ir todas as quartas, praticamente todas, sim ou não, uma semana sim ou não, a um lugar chamado CTI, Centro de Tratamento, Internação, não sei lá o que a gente chama aí. É um centro de recuperação de adicção, de dependentes químicos aqui no Lago Azul, que é um centro de 12 passos, é uma casa de 12 passos, né? Ou seja, é baseado no AA e no NA, né? Então, eles sempre falam lá: aqui a gente não tem religião nenhuma, não pode entrar Bíblia, essa coisa, isso é bem metódico mesmo. Então o cara começou a falar nessa quarta, né? Aqui a gente não tem religião, e eu só atrás dele assim, ó, que benção. A hora que ele acabou de falar, eu peguei agora, vou dar a palavra para o seu irmão. Quero agradecer a direção da casa de não deixar entrar religião aqui dentro, porque isso aí só estraga. A turma. Você foi lá, né? Você foi lá com a gente. Ele pensou que falando: aqui a gente não tem nada de religião, ia me inibir. Foi agora que eu gostei mais ainda, irmão. Glória a Deus. Não deixa entrar religião aqui mesmo, não, que só bagunça. E aí o Brizola, né, o Eduardo, ele fala um dos 12 passos, né? Fala um dos 12 passos. E aí eu comecei a fazer o quê? Pegar os passos e colocar os passos na Bíblia. Cara, isso tem sido fantasticamente transformador. Mas tem um monte de testemunho que está acontecendo na casa por causa disso, né? Então você vê o quê? Quando há o entendimento, você experimenta. Se não há entendimento na sua oração, você não experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nela. Você não vai experimentar, irmão. Ela vai ser só frases que você quer terminar logo, que você quer ir embora. Então isso me leva a dizer que cultos como esse, reuniões como essa, onde a gente está falando da Bíblia versículo por versículo, deviam ser os cultos mais cheios, porque as pessoas vêm buscar o quê? O entendimento que transforma, para que com o entendimento transformado pela palavra, aí sim ela possa experimentar alguma coisa de Deus aqui. Agora eu já tenho ouvido em muitos lugares, muita gente falando, gente famosa, gente aí por aí falando: cara, vamos diminuir o tempo da palavra cada vez mais e vamos tocar música no povo. É música, 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 ninguém aguenta, mas eu não aguento um negócio desse. E a palavra 15 minutos só tá bom. E depois, 15 minutos, vai, música, 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 música. Não, eu não aguento. Deus abençoe que alguém aguenta, mas para mim não funciona um negócio desse. Eu quero ter um entendimento transformado. Eu preciso, a escritura precisa se abrir diante de mim. Eu preciso ver versículo por versículo, cada letra é um universo, cada letra Deus vai falando, e depois, então, a gente vai ter 10 horas de música, que daí até para cantar eu estou sabendo o que eu estou fazendo agora, né? Tem um homem de Deus que falou uma coisa muito interessante, achei fantástico, esse negócio de música na igreja, né? O que é o pensamento nosso? Quando a gente começou aqui, né, no meio do ano, começo do ano lá com o pessoal da música aí, falar um pouco nessa questão de ministério de música, né?
Irmão, faz 15 anos que eu estou na igreja. Irmão, já ouvi tanta coisa no Ministério de Música, tanta coisa. A grande maioria serve para ir daqui na porta. Tudo errado, tudo doideira. Coisas tipo assim, né? Olha, é muito engraçado, cara. É uma falta de entendimento muito grande. E quando a falta de entendimento é o que, irmão? Não há a renovação. E quando não há renovação, não há a experimentação. Não é tangível. Eu não provo. Né? Aí, por exemplo, vamos tocar 3 músicas, né? Assim, vamos tocar 3 músicas calma. O que é o show do Roberto Carlos? Para tocar o coração das pessoas. Aí, olha, aí prepara o coração para a palavra. Há 15 anos eu escuto isso. Vamos tocar as músicas X, que daí prepara o nosso coração para falar. Aonde é que está escrito isso? Está aqui. Não está escrito aqui. O que é que prepara o seu coração para a palavra? Da onde que é que esse momento é o momento da palavra, aquele momento é o momento do não sei o quê, e agora é o momento da oferta, e agora é o outro momento. Sabe, a gente vai picando o culto. E quem falou que o culto racional é um momento na quinta ou no domingo? Você acha que isso que o apóstolo Paulo está falando, que apresente a vossa vida, apresente o seu corpo, apresente a sua vida como sacrifício a Deus? Você acha que é quinta e domingo de noite? É por isso, irmão, não é tão, desculpa a expressão, tem gente dando varada na água aí. Cada culto para ele está piorando e não está melhorando. Por quê? Porque o entendimento não está renovando, irmão. Não há renovação do entendimento em Deus. Então pode vir pregar quem for aqui, você vai achar bonita a pregação, mas você não tem condição de pôr em prática. Porque para pôr em prática, você tem que renovar o vosso entendimento, para você poder experimentar qualquer coisa de Deus na prática. Então Mateus 18 fala assim, se o seu irmão pecar contra ti, olha que coisa, vai com ele e vai arguir o seu irmão, ou seja, vai perguntar para ele, vai corrigir ele, vai exortá-lo, repreendê-lo. Irmão, pera aí um pouquinho, olha só, primeiro, né? Aí agora sim, se o seu irmão pecar contra ti, falei isso ontem, querido, primeira coisa, quando que um irmão pode pecar contra outro irmão? Pense, irmão, eu acabei de falar o que é irmão aqui, né? Inclusive comi a metade do que ia falar, mas vamos lá. Quem sabe um dia escreve em livro, né? Que vê, escreve em livro, manda para as igrejas. Bom, eu falei que irmão, no pensamento de Deus, é o maior nível de ligação. Que Deus é nosso Pai. E que agora eu não te conheço mais segundo a carne, você é meu irmão. Quem aqui tem irmãos? Irmãos assim, eu, minha irmã, e quantos irmãos você tem? Mais irmãos. Quem aqui não é filho único da sua mãe e do seu pai? Você sabe do que eu estou falando. Se você tem família grande um pouquinho, se você tem um outro irmão, você sabe do que eu estou falando. Irmão, você há de convir comigo, irmão que é irmão, já teve uma treta com o seu irmão. Irmão, já tentei matar minha irmã, mas eu não era convertido, né? Não era cristão. Né? Uma tentativa de homicídio mesmo, com a minha irmã. Mas até lá na época do mundo, preste atenção nisso aqui, ó. Vou falar uma coisa para você da carne, hein? Eu vou falar agora é da carne. Olha só, se a nossa ligação no Espírito Santo é maior que a da carne, eu vou falar para você da carne. E você me diz o que vem na sua mente. Se na carne, quando nós não conhecemos Deus, nós brigamos, discutimos e não sei o que com os nossos irmãos, mas nós não deixamos de ser. Eu quero fazer uma pergunta. Uma discussão que você teve com o seu irmão, uma discussão que você teve com a sua mãe, com o seu pai,
Uma discussão feia que você teve com o seu irmão tira do seu sangue o DNA que corre no dele? Pense. Pense. Quando você briga e discute com o seu irmão, você deixa de ser irmão de sangue dele? Eu posso parar de falar com o Caio. Eu e o Caio, por exemplo, somos irmãos de sangue. Eu posso ficar aborrecido com ele 2 semanas, 1 mês, sei lá. Estou chateado com ele, não quero mais falar com ele por um tempo. Mas isso não anula que nós somos filhos do mesmo pai. Você vai ver ele está brigado comigo. Você vai ver o RG dele, tem o nome da minha mãe e do meu pai. Tipo sanguíneo, DNA, cara de um, focinho de outro. Daqui a pouco a gente volta a falar. Eu estou falando da carne, certo? No espírito, onde a ligação é maior, para aqueles que estão no espírito. Pense agora que tipo de discussão desligaria um de nós, um do outro. Que tipo de coisa nos desligaria? Pense. Só tem uma coisa que nos desligaria. É isso que fala aqui, ó, lá no final. Quando eu tenho que considerar o meu irmão como um gentio publicano. O que é um gentio? Alguém que não tem aliança com Deus. O que é um gentio? É alguém que não tinha sido convertido, no caso o judaísmo. O que é um gentio? Alguém que não tem aliança com Deus, não tem conhecimento de Deus. Ele não tem nada a ver com Deus. E o que é um publicano? É um cobrador de imposto. Olha, isso aqui não está ali por bobeira. Quando é que realmente o irmão se distancia do outro de uma tal maneira que ele passa a ser, ele volta a ser uma pessoa do mundo e um publicano? O que quer dizer publicano, então, dentro dessa questão? É alguém que só se relaciona comigo na base da cobrança. Entendeu, irmão? O único relacionamento que eu tenho com o Caio, com a igreja, com o Orlando, com o Kleber, é assim: quando eu estou perto dele, eu só faço cobrança, cobrança, cobrança. Isso é um publicano, cobrança. Eu encosto em você, mas não sei o que, não sei o que, mas não sei o que. Aí, a convivência com essa pessoa fica o quê? Fica insuportável. Por quê? Porque a ligação do irmão é desfeita. Agora, quando que ela é desfeita? Agora vamos voltar no final, no começo. Se o seu irmão pecar contra ti, fala que ele já está com um sério problema, porque irmão não peca contra outro irmão. Só tem uma maneira de eu pecar contra você: tirando Jesus da minha vida. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa. As pessoas de hoje, elas são tão abobalhadas, elas são tão antibíblicas, elas são tão fora do reino de Deus e do Evangelho. Como diz o Hernandes Dias Lopes, nós temos mais de 40 tipos de Bíblia diferentes de estudo no Brasil, e estamos vivendo o maior tempo de analfabetismo bíblico de toda a história. Ninguém lê mais esse livro, não quero mais saber não. Eu quero curtir uma onda domingo. Ei, oh, toca mais música aí, 40 músicas. Parece um playlist da... Você quer ouvir 40 músicas uma atrás da outra, irmão? Liga na Band Vale depois da meia-noite que vai. Vai lá, fica escutando 40 músicas uma atrás da outra. É preciso ter entendimento, irmão. Você precisa dar valor ao entendimento, irmão. Você precisa dar valor. Cara, eu preciso entender. Eu sou crente, sou cristão. Então, peraí, eu tenho um livro, foi me dado. Eu preciso entender tudo que está aqui. Eu não posso pisar fora do negócio. Você está entendendo? Como que você pode dizer que você é um cristão se você não tem a Bíblia dentro de você, irmão? O que foi que Deus falou sobre isso? Não sei. Não sei. E quando eu falo que eu não sei, sabe o que eu faço? Eu dou risada da minha própria ignorância, irmão. Meu Deus, é assombroso isso, cara. Não sei. Mas ler a Bíblia é cansativo. Ler a Bíblia dá dor no olho. Lê em pé, ué. Aí eu começo a dormir, fico em pé, jogar água na cara. Tá pensando que vai... que o meu olho começa a não sei o que, vem umas coisas pretas. Ora, demônio? Tá com endemoniado? Aí eu começo a ler, daqui a pouco eu caio, levanta.
Você não está entendendo que é importantíssimo? Importante não é vital, não é importante. É vital, ou seja, faz parte da sua vida. Você não entende isso daqui, você não vai ser moldado à imagem de Jesus. Você vai ser moldado à imagem do mundo. Você não sabe nem o que é um irmão? Por isso que o irmão hoje, né, como diz alguém aqui falou isso aqui, não me lembro mais. Irmão na igreja já virou cargo. Pode ser, né? Irmão na igreja virou cargo. Parece que eu tenho um cargo de ser seu irmão. Não tem cargo de ser seu irmão. Cargo? O irmão agora virou alvo da minha cobrança. Eu sou um publicano. Eu só quero cobrar. Não quero amar, não quero entender, não quero conviver. Eu quero cobrar. Então, as pessoas estão entendendo que se o seu irmão pecar contra ti, o que é pecar, irmão? O que é o irmão pecar contra outro irmão? É para você conseguir. Porque tem gente pensando que é o seguinte: se o seu irmão não concordar com você, aí ó, não concorda comigo, aí ó, rebeldes. Irmão, eu cresci na igreja ouvindo isso. Qualquer pessoa que tem uma opinião diferente é rebelde. Olha, irmãos, meu Deus do céu. A gente tem que entender que às vezes uma pessoa tem uma opinião diferente simplesmente porque ela não entendeu. Tem um tempo para explicar para ela. Agora, o que é o obstinado? É aquela pessoa que depois de entender fica fazendo pé firme. Aí é outra coisa. É desobediente mesmo, é doido da cabeça. É outra história. As pessoas estão pensando que irmão que não concorda com o outro já pecou. Aí, ó, não gosta de mim, não me ama. Aquela mulher ali, ó. Cara, não concordou comigo, já saí daqui triste, viu, gente? Tenho que dizer que estou magoado. Outro, irmão que não faz o que eu quero que seja feito, também pecou contra. Aonde? Aonde que isso é pecado? E quem que foi que disse que a vida gira ao seu redor? E ao meu, ou quem quer que seja? Quem foi que disse que a sua vida é fazer o seu desejo? O maior da vida não é amar a Deus e servir a Deus? Então quem é que está no centro da sua vida? É você ou Deus? É Jesus. Então, faz a vontade de quem? O que Maria falou naquele dia? Faz tudo que Ele vos disser. Então tem gente que é assim, não fez o café do jeito que eu gosto, já não, significa que essa pessoa não me ama. O que é isso? Eu estou traduzindo um monte de coisas da vida como o irmão pecar contra o outro. Não, cara, eu não pequei contra você. Eu simplesmente não fiz o que você queria. Que inclusive o que você queria estava errado. Por isso que eu não fiz. Eu não fiz de birra com você, não. Eu não fiz porque isso aí está errado. Ninguém para entender isso aí, não. Ninguém quer saber disso, não. Para mim, é o irmão pecou contra mim. Então, o que é o irmão pecar contra mim? Vamos entender direito isso aqui. É o irmão que olhou para você, tirou Jesus da jogada, tirou Jesus da frente, vamos dizer, armou, planejou e com o coração cheio de ódio, premeditado e com entendimento, atacou e feriu você. Esse é o irmão que pecou contra você. Agora pense na sua vida. Quem são as pessoas que estão fazendo isso contra você? Irmão, foi uma pessoa do mundo. Você vai encontrar aqui na igreja, tem um monte de gente que não concorda com você, que não está fazendo o que você gostaria que fosse feito, mas não necessariamente são pessoas que estão pecando contra você. Porque o irmão que peca contra o irmão é o irmão que deliberadamente escolhe ferir o outro, machucar o outro, maltratar o outro, ferir o outro. E não uma pessoa que não conseguiu fazer o que você queria. Vocês estão entendendo, irmãos? Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Aí a gente pega um monte de coisa que é, desculpa a expressão, frescurite da nossa vida, põe aqui dentro e fala que isso aqui é o irmão. Então, Jesus fala, se o seu irmão pecar contra você, é porque o seu irmão está com um problema sério. Vai lá atrás dele para mim. E quando você encontrar ele, o que está escrito aí? Repreende ele. Aonde já se viu uma pessoa peca contra você e Deus manda você ir lá
corrigir ele. Irmão, pensa aí, o cara não vai receber você nem na porta. O cara não vai querer nem ouvir o que você tem para dizer. Sabe por quê? Porque é ele que está em pecado contra você. O que a igreja fez? Ah, o irmão está com não sei o quê, o irmão não sei o quê. Ah, vai lá, pede, libera perdão para ele, cara. Libera perdão para ele. Libera perdão para ele. Libera perdão para o universo. Faz coraçãozinho para o universo. Amor, amor, amor. Leão. Flor. Ai, amor. Foi isso que Jesus falou, irmão, aqui. Jesus falou, vai atrás do seu irmão, porque ele está assim, ó. Ele já não está bem. Quando você chegar lá, corrige ele. Corrige ele, não é brigue com ele, tentando colocar o seu senso de direito em cima dele. Não é encontre o seu irmão e diga para ele que ele está errado porque ele pisou no seu pé. Não. Encontre o seu irmão porque ele está fora da caixinha e faz que ele se lembre que ele é seu irmão e meu filho. Corrige ele, coloca ele no lugar certo. Que é o lugar certo? Não é ele fazer o que você quer que ele faça. É fazer com que ele se lembre que ele não poderia ter pecado contra você, porque você é filho do pai dele. Você é irmão dele. E você tem dentro de você o mesmo amor que tem dentro dele. Ó. A igreja pegou isso aqui, ficou uma caça às bruxas isso aqui. Aí você viu aquele irmão? Você já falou com ele? Não. Então, já vamos chamar dois. Tem irmão que vai atrás, eu já vi isso aí, tem irmão que vai atrás do outro, ele já chama 3 pessoas, ele vai sozinho, mas o cara está atrás do muro ali, ó. Não deu certo a conversa, vem aqui, irmão, vem cá, testemunho já trouxe, já estou testemunho aqui, ó. Ele está querendo caçar o outro. Ele está querendo que não dê certo. Ele está querendo matar o irmão dele. Jesus não está falando para matar, vai lá atrás do seu irmão. Tenta trazer ele para mim, tenta trazer ele para casa de volta. Porque um irmão que peca contra o outro, não está bem na cabeça. E aí Jesus fala, você não conseguiu ser sozinho? Fala o seguinte, leva outro irmão. Tenta de novo trazer o seu irmão perdido. Porque, irmão, não sei se você viu, Mateus 18, do 10 ao 14, a parábola da ovelha. Eu já falei isso aqui esses dias. Sabe essas partes em negrito que tem na sua Bíblia aí, esses subtítulos? Cuidado com isso aí. Porque parece que cada subtítulo, essa palavrinha em negrito, parece que está mudando de assunto. A grande maioria massiva das vezes, o assunto não mudou. E a gente pensa que essa parte negrita, Jesus mudou de assunto. Não, é o mesmo. Quando ele começa Mateus aqui, ele vai falar sobre o reino dos céus. Quem é maior no reino dos céus? Ó, o maior é o menor. Depois ele vai falar sobre aqueles que fazem os pequeninos pensar. Depois ele vai falar para a ovelha que se perdeu. E depois ele vai falar do irmão impenitente. Ó, são 4, 5 assuntos diferentes. Não, é o mesmo assunto. Jesus está construindo um entendimento maior. Jesus está construindo, ele começa falando com você, ele não começa falando do seu irmão. Ele começa falando, você quer ser o maior no meu reino? Seja o menor, serve todos os outros. Esteja aqui como eu estive, para servir, não para mandar em todo mundo. Não para achar que igreja. E muita gente pensa que ser líder do outro é chegar na posição onde ele manda em todo mundo. Se ele não atender vocês, chama a igreja, leva ele perante a igreja, leva ele perante o meu corpo. Faz ele se lembrar que ele é parte de algo maior do que vocês dois. Faz ele ver a família dele de volta, a família dele inteira. Faz ele ver que ele não está pecando, quem peca contra um, peca contra todos. Faz ele ver do que ele faz ele ver o que ele vai perder. Agora, se ele não atender nem a igreja, considera ele como uma pessoa que nunca me conheceu, ou que me abandonou. E como uma pessoa que hoje só vive para cobrar as coisas dos outros. Isso é um publicano. E aí, depois de tudo isso, eu te digo que tudo que você ligar na terra
será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Sabe o que é isso? Que depois de passada todas as nossas tentativas de amor, de trazer um irmão desviado de volta, e ele se recusar em todos os momentos, ele não recusou vocês, ele recusou a mim, ele recusou a minha casa, ele recusou os meus filhos. Então, se vocês desligarem ele aí, ele está desligado aqui. Sabe o que é isso? Não existe vida cristã fora da igreja. Igreja, não estou falando CNPJ, não estou falando, eu estou falando o corpo de Jesus, amém, irmão? Falando que denominação, essas coisas não. Não confunda nunca isso. A igreja o que é? Quem que é a igreja? Quem está naquela igreja X, não, quem é a igreja é quem está em Cristo. Se você está em Cristo, você está na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Simples assim. E depois ele continua. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós na terra concordarem na terra a respeito de alguma coisa, que porventura pedirem, ser-lhe concedida pelo meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ali eu estou trabalhando neles, através deles e por eles. Então, querido, em nome de Jesus, que você pegue isso nessa noite. Não sai daqui, que culto legal, não foi, será que vai ter cantina? Vamos lá na cidade ver o que está acontecendo. Não. Saiba que tudo que você for fazer, tudo que você for viver, o seu entendimento tem que estar renovado e transformado. Porque senão você vai perder o seu tempo. Você vai tentar vivenciar coisas e não vai experimentar Deus nelas. E não tem nada mais frustrante do que isso. Mais cansativo do que isso. Amém? Que Deus abençoe todos nós em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?